Fala guerreiro, fala guerreira, voltamos então aí com a nossa Lei 8.112, regime disciplinar, e agora vamos falar das penalidades. A gente já falou quais são, vamos ver quando que se aplica cada sanção. Vem com a gente, olha só. Então, primeira sanção aqui é a sanção de advertência. Advertência para infrações leves. E olha só, nós temos aí o artigo 117, 116 e 117 da lei, vai trazer quais são aí os deveres do servidor. E vai dizer que a violação dos deveres previstos, pode voltar para cá, nos incisos 1 a 8 e 19 do artigo 117 gera uma advertência. São algumas situações que a lei entende que são violações leves e que enseja a aplicação de uma advertência. Por exemplo, você chegar atrasado ao serviço, você se ausentar do serviço sem autorização do chefe imediato, você faltar com o seu dever de moralidade. Então, olha só, se você falta com o dever de moralidade, pode ser uma advertência. Agora, se você pratica um ato de improbidade, que é mais grave, a gente já viu que a lei já jogou isso lá para o 132, 127, que é para aplicar a demissão. Mas a simples falta de moralidade, que não é tão grave assim, pode ser aplicada uma advertência. Eu já vi caso de um servidor que apresentou um atestado médico falsificado, um atestado só, e ele recebeu uma advertência, entenderam que foi falta de moralidade. Só que eu já vi caso, servidor que apresentou mais de 50 atestados falsificados. E além disso, ele foi até uma clínica, ele mesmo subtraiu os atestados, tinha tudo filmado, ele falsificou e entregou. Então, olha só, isso já pulou mais à frente para uma improbidade. Por quê? É mais gravoso, puniu pela improbidade e aí já foi demissão. Então, você vai ler o 116, o 117 e vai memorizar que nesses incisos aqui, que a gente colocou para vocês, a lei sugere que seja aplicada uma advertência, tá bem? Quando que vai aplicar a suspensão? Quando for reincidente nas faltas puníveis com advertência e de alguma violação, de alguma proibição, que não seja caso de aplicar ainda uma demissão, que não tipifique uma demissão. Então, aqui é um meio termo. Eu violei algum dever que era para ser, que pode ser aplicado uma advertência, mas ou eu sou reincidente na advertência, aplica a demissão, ou então eu violei uma proibição que eu não podia fazer, mas que ela não está tipificada como demissão. Aí, nesse caso, se não for leve para aplicar a advertência, aplica-se a suspensão. Entende? É um meio termo. Qual que é o prazo da suspensão? Vem para a tela. Suspensão não pode exceder a 90 dias, é até 90 dias. E a gente viu anteriormente que se for até 30 dias a suspensão, faz uma sindicância e pode ser a suspensão. Se for mais de 30 dias, aí tem que ser mediante PAD, ok? E aqui tem uma suspensão que é um prazo definido, que será punido com suspensão de até 15 dias, o servidor que injustificadamente recusa-se a fazer inspeção médica determinada pelo órgão. Então, se ele tem que fazer inspeção médica, o órgão determina, ele não faz, suspensão de até 15 dias. E se ele resolve se submeter à inspeção médica, assim que toma a suspensão, ela cessa de imediato. Essa aqui funciona, que é uma beleza. O órgão manda o servidor falar assim, olha, servidor, faz exame médico, tem um prazo de tanto para fazer um check-up. Ele não faz. Manda de novo, ele não faz. Só de abrir uma portaria para aplicar a sanção, nesse caso aqui, ele já vai lá e faz rapidão. Mas se ele realmente continua sem fazer, suspensão de até 15 dias para ele, tá bem? E a suspensão é sem trabalhar e sem receber o seu din-din também. Pessoal, vem cá com a gente, olha aqui. Só que tem uma outra observação importante, que quando houver conveniência para o serviço, não é para o servidor não, quando for conveniente para o serviço, a suspensão pode ser convertida em multa na base de 50% do vencimento ou da remuneração
ficando ele obrigado a permanecer em serviço. Então o que acontece aqui, pessoal? A Lei 8.112 não tem a sanção de multa diretamente. É advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e a destituição de cargo em comissão. Tem alguns estatutos de estados e municípios que têm sanção de multa, como penalidade autônoma, mas na Lei 8.112 não tem. O que acontece aqui? Aplica-se a suspensão, abre um PAD ou sindicância, aplica a suspensão e no final aplica a suspensão. Mas no ato de aplicar a suspensão fala, a suspensão vai ser convertida em multa de 50% do vencimento ou da remuneração. Mas a sanção que é aplicada é a suspensão. Se alguma questão falar que o servidor pode receber penalidade de multa, não existe multa, existe a suspensão convertida em multa. E se for conveniente para a administração e não para o servidor. Eu já vi questão que falou assim, se o servidor solicitar e assim for conveniente para ele, pode converter. Está errado, é conveniente para a administração e não para o servidor. Fechado? E temos a sanção, vem para a tela, sanção de demissão. Que a demissão vai ser aplicada quando houver uma infração do artigo 132 da Lei 8.112. O artigo 132 vai trazer para você várias situações que geram a demissão. Corrupção, lesão aos cofres públicos, ato de improbidade, ofensa física em serviço. Cuidado, viu, pessoal? Você fazer ofensa física no serviço está capitulado como demissão. Então, se tem algum servidor te enchendo o saco, não faça ofensa física porque no serviço, porque gera demissão. Está no artigo 132. Se tiver alguma rixa com o cara, perdeu a cabeça, segura. Pega o cara lá fora, espera, sabe aquilo, te pego lá fora? É a melhor coisa que você faz aqui se for chegar a esse ponto. Por quê? Se você pega o cara lá dentro, é demissão, Agora, se você espera o cara sair e pega ele lá fora, pode gerar talvez um processo penal, por vias de fato, alguma coisa que não vai gerar repercussão administrativa, porque foi lá fora. Agora, se for dentro do serviço, gera a demissão, tá bem? Valimento do cargo para proveito pessoal, abandono de cargo, inassiduidade. A lei vai trazer várias situações que, configurada aquela situação, gera a demissão. Um caso que vocês confundem muito é o servidor ter empresa. Servidor pode ter empresa? Pode. A lei fala que ele pode ter empresa na condição de sócio acionista, sócio cotista ou sócio comanditário. A lei veda que o servidor exerça o comércio, tem assim, exercer o comércio é vedado, salvo quando for exercer o comércio ou administração ou gerência de empresa, salvo quando for da função de acionista, cotista ou sócio comanditário. Então você, como servidor, você pode ter ações de uma empresa que é uma SA, Sociedade por Ações. Você pode comprar ação de uma empresa privada? Pode. Se você compra ação de empresa privada, você como servidor, você tem parte da empresa, você é sócio dela, mas você não é diretor, você não é gerente. Você pode ser sócio cotista. Sabe aquela sociedade limitada, que é a LTDA? O capital dela é em cotas. Você pode ter cotas em uma sociedade limitada, não tem nenhum problema. Você pode até ser o sócio majoritário, desde que você não seja o sócio gerente ou administrador. Se você está no contrato da empresa, no estatuto da empresa, como sócio gerente ou administrador, aí sim está configurando a infração e é penalidade de demissão. Então a lei fala que é vedado exercer atividade comercial, é vedado ser gerente ou administrador de empresa privada, também não pode, é vedado isso, gerência ou administração da empresa privada. Agora pode ser sócio acionista, sócio cotista ou sócio comanditário. Muitos alunos perguntam, professor, eu tenho uma empresa de engenharia, passei no concurso, pro concurso do TCU, vou ter que largar a empresa? Não precisa. Se você não é o gerente, não é o administrador, você pode continuar como sócio e como sócio acionista, sócio cotista, não tem nada de irregular. O que você não pode é ser gerente ou ser administrador de empresa privada.
A Lei 8.112, ela faculta que o servidor que está de licença para tratar de interesse particular pode, durante essa licença, sim, assumir a gerência ou a administração de empresa privada. Pode, mas é durante a licença. Se ele está em atividade, ele não pode, é infração e é infração capitulada como demissão, tá bem? E temos a outra sanção, que é a cassação de aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Artigo 134. Se o servidor praticou na atividade, enquanto estava na atividade, falta punível com demissão, abre um PAD e no final o que ele recebe? Cassação da aposentadoria ou disponibilidade, tá bem? Avançando, outra sanção que é a destituição do cargo em comissão ou função comissionada, que nesse caso aqui é para o servidor que tem cargo em comissão e pratica uma infração que era para aplicar ou suspensão ou demissão. Qual que é a sanção que ele receberá? Destituição do cargo em comissão. Lembre-se, cargo em comissão não tem demissão. Qual que é a sanção? Destituição desse cargo em comissão. Fechou? Fechou? E olha só, na tela, vem com a gente. Constatada que era a situação para destituição do cargo em comissão, a exoneração, ou seja, se ele já foi exonerado anteriormente e constatou-se só depois, converte a exoneração em destituição do cargo em comissão. Ele foi exonerado, mas descobriu depois que ele praticou uma infração que era para, em tese, demissão, abre um PAD e converte ao final a exoneração em destituição do cargo em comissão. Aí ele vai estar sendo punido e não meramente saindo porque ele quer sair e tinha pedido para ser exonerado. Fechado? Tranquilidade? Vamos avançar, vem com a gente aí na tela. Olha só, pessoal, penalidade, prescrição, cancelamento, procedimento e competência. O que vai nos interessar aqui é saber a competência. Por quê? Prescrição, a gente já viu qual que é o prazo que prescreve cada sanção. Cancelamento, quando que cancela, a gente já viu. E o procedimento que é utilizado para cada uma delas. Se for uma advertência, aplica por mera sindicância. Se for suspensão por até 30 dias, pode ser sindicância. Suspensão por mais de 30 dias, tem que ter o PAD. E quando for demissão e as correlatas, as similares, tem que haver o PAD, processo administrativo disciplinar. Fechou? Quem que aplica a advertência? Chefe da repartição. Chefe de onde? Da repartição. Chefe da repartição é o chefe imediato? Não. Chefe imediato não tem competência punitiva. Então, um servidor que é da Receita Federal, quem que é o chefe da repartição? Secretário da Receita Federal. Servidor que é do Ministério da Economia, quem que é o chefe da repartição? É o ministro da Economia. Ele até pode delegar para outra autoridade, geralmente ele delega para o corregedor do ministério, mas a competência é dele, chefe da repartição, e não seu chefe imediato. Fechou? Se for suspensão por até 30 dias, a mesma coisa, quem que aplica é o chefe da repartição, a suspensão. Se for suspensão por mais de 30 dias, são as autoridades de hierarquia imediatamente inferior àquelas competentes para aplicar a demissão. Vou explicar primeiro demissão, depois volto a esse caso de suspensão. Então, se for demissão, quem que aplica? Presidente da República, se ele for do Poder Executivo. Se ele for do Legislativo, o presidente da respectiva casa. Então, se ele é do Senado, presidente do Senado, da Câmara, presidente da Câmara que aplica a sanção. Se ele for de algum tribunal federal, STF, STJ, TRF, TRT, quem aplica é o presidente do respectivo tribunal. E se ele for, no caso do MPU, quem aplica? Procurador-Geral da República. Essas autoridades é quem aplica a demissão. Então, voltando aqui à suspensão por mais de 30 dias, são as autoridades hierarquicamente inferiores a elas. Então, olha só, na demissão no Poder Executivo, quem vai aplicar? Presidente da República, não é? Aplica a demissão.
Quem que está logo abaixo dele na linha de hierarquia? Ministro de Estado. Então, se o presidente aplica, no caso, aplica a demissão, o ministro de Estado vai aplicar a suspensão por mais de 30 dias, porque ele está logo abaixo. Quem aplica suspensão por até 30 dias é o chefe da repartição, mais de 30 dias, ministro de Estado e, quando for demissão, presidente da República, tá bem? Esses atos podem ser delegados. Tanto é que o presidente delegou para ministro de Estado a aplicação de demissão. Mas de acordo com a lei e para a sua prova, primeira resposta, quem aplica a demissão? Presidente da República. Fechado? Presidente de cada casa, de cada órgão nessa situação aqui. Maravilha? Volta para a tela. Os prazos de prescrição têm início com o conhecimento do fato, isso que a gente já falou, com o conhecimento do fato, só relembrando. E as demais a gente falou, pode vir aqui comigo, olha só, que se o prazo estiver sendo investigado na esfera penal, aplica a prescrição penal e com a instauração do PAD, interrompe, zera a prescrição, tá bem? Olha só, pessoal, põe na tela aí pra gente. Então, instrumentos para aplicar as sanções e as consequências. De uma sindicância que é aberta, pode ter 3 consequências. Abre a sindicância, verifica que não houve infração, ou então não descobre quem é o autor e arquiva a sindicância. Ou então, da sindicância, pode ter advertência e suspensão por até 30 dias, ou pode, ao final, resultar na abertura de um PAD. Verifica-se que da sindicância é uma infração mais grave, que vai resultar em uma suspensão por mais de 30 dias ou vai ser demissão. Aí arquiva a sindicância e abre um PAD. Escatolino, toda vez que tem PAD tem que ter sindicância antes? Não precisa, pessoal. Sindicância não é fase de PAD. Se eu estou verificando que já aconteceu de imediato ali uma infração que é para aplicar uma demissão, eu já vou abrir de cara o PAD, já faço a portaria para abrir o PAD e do PAD já aplico a sanção, tá bem? E do PAD pode resultar o quê? A gente já viu, sanções, pode ser a demissão, suspensão por mais de 30 dias, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. Fechou? Fechou aqui? Tranquilão? Vamos lá, pessoal, avançar? Achou que fosse fácil, né? Quer moleza? Senta na gelatina aí, pessoal. Aqui é hardcore, pessoal. Alguém te iludiu? Falou assim, não, vai lá, faz o cursinho, faz o concurso que vai ser fácil, fácil. Não, pessoal. É difícil, mas é recompensador. Eu não conheço ninguém que estudou bastante, passou em um concurso e se arrependeu. E teve a sua recompensa pessoal, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, de poder dar um futuro melhor para os seus filhos, de dar um futuro melhor para os seus pais, de ter a sua segurança, a sua estabilidade. Então é recompensador. Então estude, vale a pena. Todo o sacrifício que você passa agora, de talvez não poder viajar, não poder no feriado estar com a sua família, de no almoço de domingo você estar sendo privado de convívio com seus parentes e amigos, tudo isso vai ser recompensado. Pense que é uma fase que você passa e essa fase daqui a pouquinho passou e só que você volta aprovado num outro patamar. E durante esse tempo, fique sim com a família, com os filhos, com todo mundo que você pode e deve ficar. Mas procure mais um tempo de qualidade do que de quantidade. Então vai ficar com os seus filhos, com os seus amigos, com o seu namorado, namorada, seja lá quem for, fique com qualidade, né? Dê ali o seu 100%. Vai sair para jantar, deixa o celular de lado, olho no olho ali, aproveita cada instante, deixa de lado o celular, porque a gente vê as pessoas hoje saindo, cada um no seu mundinho, nem conversa, pede a conta, vai embora sem dar uma palavra. Então, nesse momento, vai ficar com o filho, deixa de lado o celular, senta no chão, brinca, pega a bicicleta, bota na bicicleta, vai passear, faz tudo com qualidade, para quando você voltar para estudar, voltar com a consciência tranquila. Você deu tempo, de qualidade é muito melhor. A qualidade nesse tempo do que ficar muito tempo sem qualidade alguma, não é verdade? Então, pessoal, vamos lá, avançando aqui, olha só. Temos o rito sumário. Rito sumário é para apurar o quê? A acumulação ilegal de cargos,
Saiba aqueles cargos que a gente viu que pode acumular, não é? São 2 de professor, 1 de professor com mais um técnico ou científico e 2 da área da saúde como profissão regulamentada. São situações que eu posso acumular. Fora dessas situações, eu estou em regime de acumulação ilegal. E mesmo para ter acumulação, tem que ter compatibilidade de horário e respeito ao teto remuneratório constitucional. Então, quando eu estou, até mesmo em um cargo que eu posso acumular, mas eu estou sem possibilidade, nesse caso aqui, é acumulação ilegal. Então, eu posso até estar em 2 cargos de médico, mas 2 cargos de 40 horas, que eu já vi caso onde, por exemplo, ele fica um cargo no médico no município e o outro município fica a 800 quilômetros do outro município. Como é que vai acumular assim, pessoal? Eu faço 40 horas aqui, faço 40 horas aqui e eu tenho 800 km de distância para percorrer em local que mal tem avião, é acumulação ilegal. Aí, nesse caso, abre um rito sumário, ele vai ser notificado. Nesse rito sumário, ele vai ser notificado primeiro para fazer a opção de qual cargo ele quer ficar. Se ele fizer a opção, aí ele exonera do outro e fica só naquele cargo que ele quer. Se ele não fizer a opção, aí abre o rito sumário e ele tem até o último dia de prazo para defesa no rito sumário para fazer a opção. Se ele fizer a opção do cargo que ele quer, presume-se ainda a boa-fé dele, exonera do cargo que ele não quer e ele fica só no outro. Se ele não fizer a opção até o último dia de defesa e ao final for entendido ali que está havendo a acumulação ilegal de cargos sim, o que a lei diz? Ele perde ambos os cargos em regime de acumulação legal. Então ele perde os cargos, e se ele está em 2, ele perde os 2. Demite dos 2 que foi configurada a acumulação indevida. Fechado? E também, o que se apura pelo rito sumário? Abandono de cargo, que é quando falta por mais de 30 dias consecutivos, e a inassiduidade habitual, quando falta por 60 dias durante o prazo de 12 meses. Então, abandono de cargo é mais de 30 dias, devem ser consecutivos, seguidos, tá bem? Inassiduidade habitual é quando em 12 meses você faltou durante 60 dias. Aí você tem a inassiduidade habitual, que também gera demissão, e os 3 casos aqui é pelo rito sumário. Prazos dos ritos: sindicância, 30 e prorroga por mais 30 dias, PAD, 60 mais 60, rito sumário, 30 dias prorrogáveis por mais 15 dias. Vem cá comigo, 30 mais 15 dias. Então, nesse caso aqui, veja que o rito sumário ele é um pouquinho mais rápido. A comissão é de 2 servidores estáveis e não 3, como acontece no PAD. Então, já que o rito sumário é para apurar situações aqui onde não demanda muita instrução probatória, é um prazo menor e a comissão apenas de 2 membros. E volta na tela para a gente, produção. Esses são os prazos que a lei prevê para a conclusão dos procedimentos. Mas olha só, se o procedimento, tanto a sindicância, quanto o PAD, quanto o rito sumário, não for concluído no prazo que a lei prevê, não tem nenhuma ilegalidade. O servidor só tem que ser punido dentro do prazo de prescrição. Eu até comentei com vocês, é raro um PAD terminar no prazo que a lei prevê. Geralmente um PAD demora muito mais de que 60 mais 60 dias. Pode durar mais? Pode. Só não pode deixar chegar ao prazo final de prescrição. Chegou ao prazo final de prescrição, aí não dá para aplicar mais a sanção. Tudo bem? Então, encerramos aqui e até o próximo bloco. Até lá.